entra na sua casa e começa a analisar. Meu quarto é assim, aquela sala lá tem 2 salas que uma gente não usa. Uma inútil. Tu começa a ver, essa porta nunca vai ser aberta, realmente não é aberta. Né? Então, essa janela não precisa estar aí. Tu começa a analisar todos os espaços, né? E começa a ficar muito chato por isso também, né? Tá, você entra aqui no estúdio, você entrou aqui, já ficou em colapso. O estúdio aqui é um... Não, o estúdio tá bacana. Tá tranquilo aqui? Tá bacana. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, eu já entrevistei esse cara muito como vocalista de banda de rock. Mas o que poucos sabem é que essa carinha e essa voz esconde um grande profissional, um arquiteto e urbanista incrível. Eu tenho o prazer de recebê-lo, Alisson Garcia Alves. Tudo bem? Prazer é todo meu. Você veio uma vez aqui com a banda. Isso mesmo. Com as The Palaces Band. Mas não deixaram você falar, você lembra? Lembro. Eles não... É assim mesmo, a gente banda? alterna um pouco, visto que no avesso foi totalmente diferente, né? Você fala. A minha liberdade foi aí bem você maior. fala maior, tá. Aqui você não falou. E quando é que começa a sua história com a arquitetura? Então, cara, minha história com a arquitetura é um processo bem engraçado, mano. Eu sempre gostei muito de esporte, muito, né? Até eu vou contar um caso aqui que assim que a tendência era ser um jogador de futebol. Você jogava bem? Jogava bem, cara. Eu comia bola, cara. Vocês não têm noção. Tu não tens noção do que... Doente mesmo. Só que assim, chegou um processo assim, da adolescência, começa a sair, né? Tem as festinhas e tal. E eu vi que assim, aquele processo de treinamento, tal, eu não gostava de treinar, eu gostava era de jogar. Romário, né? Você era Romário. Mas eu acho que faz parte da concepção, da característica da pessoa, do amadurecimento, né? Vai tentando várias coisas até se encontrar realmente a vida, te botar aquilo que tem que ser, né? E aí veio o processo da música e depois chegou na época assim, agora você vai ter que definir lá no vestibular o que você quer fazer, né? E como eu sempre desenhei muito bem, eu tinha traços bem bons mesmo, desde novo, né? Ilustração, desenho E foi mesmo? bem assim, ó. O que eu sei fazer? Desenhar, arquitetura. Foi bem assim. E aí eu tive a sorte de passar, de chegar no primeiro dia, né? Na primeira semana, no primeiro mês, e dizer assim, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas eu corri esse risco, né? De não ter certeza exatamente do que eu queria. Eu sabia desenhar, botei desenhar. E eu me apaixonei pelo processo, de como é a faculdade, de como a gente aprendeu, de como foi todo o processo que tu estuda história e tal, né? Eu me apaixonei. Mas você está resumindo a arquitetura a desenhar. Sim. Isso não... O primeiro processo foi esse, né? Eu adotei a arquitetura porque eu sabia desenhar legal. Agora, a arquitetura não tem nada a ver com desenho. Tem tudo a ver, mas não é só isso, né? Tem uma série de concepções, né? E aí foi dali que eu fui vendo a profundidade do que era arquitetura. E aí eu entrei de cabeça e posso te dizer que assim, a faculdade que eu fiz, eu fazia muito mais daquilo que era necessário. Eu me lembro que eu comprava livros de planta baixa e queria resolver as plantas. Além do estudo que eu tinha, né, que tinha o projeto 1, projeto 2, projeto 3. O que é resolver uma planta? E quando você começa a estudar arquitetura, você começa a estudar o segredo dos espaços, né? O aproveitamento dos espaços, o que você pode fazer para criar, da onde é que você começa a criar uma planta, quais são os procedimentos de criar um telhado, a volumetria, a concepção da fachada que também tem que estar de acordo com a planta baixa, e aí você entra na sua casa e começa a analisar. Meu quarto é assim, aquela sala lá tem 2 salas que uma gente não usa. Uma inútil. Tu começa a ver, essa porta nunca vai ser aberta, realmente não é aberta. Né? Então, essa janela não precisa estar aí. Tu começa a analisar todos os espaços, né? E começa a ficar muito chato por isso também, né? Tá, você entra aqui no estúdio, você entrou aqui, já ficou em colapso. O estúdio aqui é um... Não, o estúdio tá bacana. Tá tranquilo aqui? Tá bacana, tá se virando bem aqui. Tá se virando bem. Mas você fica um chato mesmo, cara. Você entra nos locais e diz assim, isso aqui não precisava estar aqui. Cara, assim, automaticamente... Cada um que é expert na sua área começa a analisar, né? Então, onde você está vendo um acabamento, você está vendo como é que está o procedimento, o cantinho lá do gesso está bem feito ou não, se a pintura está acetinada e está com um acabamento legal ou não, se o rodapé está bem assentado ou não. Resumindo, se tem gambiarra ou não no lugar. Exato. Então, você começa a observar. Até tem uma história engraçada, que teve um colega meu que me convidou para ir na casa dele, né? Ele disse, olha, só dá uma olhadinha aqui na minha cozinha. Cara, eu achei 20 defeitos na cozinha. Ele disse, cara, eu não te quero mais aqui em casa, cara. Não consigo mais nem ver isso aí, né? Porque daí o cara não via, né? Agora ele mas tá vendo. Assim, esteticamente tava legal, mas se tu começa a olhar assim, ó, o acabamento aqui, a rodana ali, esse cantinho, a fita aqui, ele, pô, cara, tá cheio de defeito a minha cozinha, né? Então, mas ele pediu para mim olhar tecnicamente aquilo ali, né? Então a gente acaba ficando com
mais apurado para a gente poder... Tá, mas os seus amigos né? não te ligam, só Alisson, vem em casa tomar um cafezinho comigo, aí você chega lá e ele fala o seguinte, estava pensando em construir uma edícula ali, você não... Já acontece, muito amigo, acontece. Pô, Alisson, o que tu acha? Que dá tu acha pra fazer uma edícula legal? Que eu gasto muito. E eu sinto prazer, tá? Muitas vezes eu estou no lugar, eu olho a pessoa que fala assim, não, vamos lá. Eu já levo a pessoa, já dou a ideia e tal, porque aquilo ali faz parte da minha vida, sabe? Quando a gente ama o que a gente faz, o que a gente gosta, a gente faz com prazer. Não é um sacrilégio, uma coisa ruim. Ah, mas você tem que cobrar, né, cara? Você não tem que cobrar por isso? Não, claro. A gente fala, cara, peraí, agora primeiro a gente ideia. faz uma conversa legal, encanta a pessoa e depois a gente senta para acertar. Até né? porque aquilo tem que ter um projeto, não é assim, né? A construção é muito demorada, Alisson. Por que o nosso padrão construtivo no Brasil é demorado? Então, é questão de cultura também, é cultural, o processo cultural, tem muita coisa que vem de fora, que às vezes demora assim, para ser disseminado aqui na nossa região, apesar da gente viver num polo de construção civil, aqui na nossa região a gente tem bastante crescimento, bastante construção, né, mano? Só que, claro, a gente está sempre procurando coisas novas, técnicas novas, mas existe uma coisa mais importante do que técnica, é o comprometimento com a obra, ou seja, se você tem um bom profissional, um bom projeto, um bom plano de ação, dificilmente você vai ter problema. Vou te dar um exemplo simples. Eu vejo para uma grande maioria das construções hoje, os problemas são hidráulicos, elétricos e de impermeabilização. É o que eu mais vejo em construção. É onde coisas que tem que melhorar, que às vezes surge um problema aqui, outro lá e tal. A gente está lidando com laje, com cobertura, com piscina, com uma série de coisas, né? Então tudo tem que ser muito bem feito. A gente tem argamassa, a gente tem manta e tal. O que acontece? Se você tem um bom profissional para analisar aquilo ali antes de ser feito, discutir com o arquiteto, com o engenheiro, com a construtora, há uma grande chance de você ter sucesso. Por que eu digo hoje? Porque nesse meu processo de 15 anos de formado, eu vi muitas coisas, eu aprendi muitas coisas olhando no campo de obra, né? Eu vi casais que fizeram um projeto, foram para a construção, se não se separaram, passaram um grande perrengue, porque às vezes por causa de um preço, por causa de uma mão de obra mais barata, lá tal, comprometeu todo o processo deles. E o casamento mesmo, cara? Exatamente. De ter que morar na casa do irmão durante 2 anos. Não, esperar... né? Sério, cara. E eu tava lá percebendo isso, né? Aí chegou um dia que eu falei assim, cara, eu não vou permitir mais isso acontecer, cara. Porque todo nesse processo a gente sofre junto também, né? A gente quer ver a coisa bem feita. E aí eu penso o seguinte, não é tão difícil. Se você é um profissional, um assentador de tijolos, você sabe que tem que botar no prumo, tem o nível de argamassa, tem todo esse segredo. Se você fizer bem a sua parte, o próximo que trabalhar vai ter um campo de trabalho bom. Depois o pintor vai ter um trabalho, se a parede tiver, né? Tudo é uma sequência. O primeiro que se deixou já desalinhado, tudo. O cara que botar o piso vai dizer, poxa, o que eu vou fazer? Ou então, eu vou ter que engrossar essa parede. O cara vai botar um armário depois, né? Ele não... Então, assim, ó, o campo não está só na construção, só na concepção do projeto, só na idealização. Eu lido a arquitetura como uma arte. Por que nós empilhamos tijolo no Brasil ainda? Então, cara, hoje a gente tem várias formas de construção, né? Então, primeiro, pelo valor agregado, né? Porque muitas vezes é mais em conta ainda trabalhar com tijolos, né? O acabamento posterior não sai mais caro no final? Ou não? Mas aí que depende de todo o processo, né? Depende, por exemplo, se você usar um tijolo mais fino, que usar uma argamassa, que ela estiver bem aprumada, né? Que tiver uma argamassa mais fina, automaticamente você vai usar o quê? Menos material, certo? Mas aí vai daquele processo que eu falei, o processo básico. Por que aqui a gente pega e faz o seguinte, a gente faz toda a parede e depois a gente vê o pessoal quebrando tudo para passar a tubulação? Como, cara? Depois, né? Exato. Exato. Meio... Por que não pensou antes, de repente já meio lógico, né? Então tem coisas que poderiam ser melhoradas, coisas que eu sei que são diferentes em outros lugares. Então tem um exemplo assim que a gente está fazendo, estou dentro de um processo de um projeto, que eu já estou pensando que a tubulação vai descer, estamos olhando o telhado. Eu já vou deixar já a laje lá embaixo, aquele cano que vai descer. A tubulação de queda já vai estar ali em pé para ser ligada. Eu não vou ter que furar a laje. Não vou ter que pensar que vou ter que passar por fora da viga ou por dentro, fazer uma mocheta, que fica aqueles quadradinhos feios, que a gente tem que buscar a solução. O projeto em si, ele já tem que dizer assim, ó, essa parede vai ser mais grossa com 40, porque vai descer 3 tubulações de 100 milímetros para queda. Então, geralmente, nos meus projetos eu penso nisso. Para na obra, já, Alisson, tem aqui que nós temos que descer tubo de queda. Olha o projeto. Tá vendo aí? Tomada, tubo para passar antena, isso tudo a galera esquece muito, cara. Tudo isso é importante a gente já ver no projeto arquitetônico. Claro que é assim, né, mano? A gente vai sinalizar no projeto. Geralmente eu engrosso algumas paredes ou busco algumas alternativas para tu não ter que ficar buscando depois a tal mocheta que a gente fala. Não, vamos pensar aqui, já vamos fazer um volume legal. Que é a mocheta? Vou te dar um exemplo. Tu tens que passar uma tubulação de queda aqui nesse canto. Tá. Aí eu não posso passar por fora,
ou eu passo por fora ou eu passo por dentro. Porque pela parede vai encontrar a viga lá embaixo, eu não posso romper a viga. Capite? Aí tu joga por dentro. Aí tu vai criar um volume ali, naquele propósito. É nesse sentido, sabe? Então, assim, para fugir disso, das coisas que eu já, assim, poxa vida, cara, eu já procuro pensar no projeto. Aí do projeto a gente vai para o campo de obra. Aí a gente senta com o consultor, senta com o engenheiro e decide. A gente tem esse poder de pensar desde o início. E uma coisa que eu decidi, assim, de evitar é quebra de parede. Já vão deixar espera aqui, ó, tu já sobe aqui, né? Para não quebrar a parede. Porque mesmo assim, mesmo a gente tendo projetos, os projetos complementares que a gente fala, mano, mesmo assim, ou não são seguidos, ou são completamente modificados. Por que não são seguidos? Porque o cara faz do jeito dele? Por uma série de coisas, assim, eu não sei, porque eu também não estou 24 horas lá e cada um tem um processo. Eu já vi projetos, assim, seguirem à risca, né, e serem muito bem sucedidos. E muitas vezes, assim, necessariamente não ter todo um corpo de engenheiros e tal, e ter um bom construtor. Assim como tem obras também que teve várias mudanças. O profissional que fez o elétrico mudou, o hidráulico mudou, só porque o do elétrico não falou com... Tu entendesse? Tem que ter essa sincronia. Muitas vezes eu sinto falta disso, sabe? Isso que a gente tem vários profissionais gabaritados aqui, né? Mas o segredo da obra é muito simples e ao mesmo tempo é muito complexo. Você vai falar do segredo da obra na volta, pode ser? Eu tenho o prazer de receber hoje ele, arquiteto, urbanista e um vocalista de rock incrível, Alisson Garcia Alves. É rapidinho, eu já volto aqui no Humanos Talk Show. Voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, hein? Aqui na RTV, canal 19 e 19.1 da sua TV aberta online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos, vai lá no Humanos Talk Show ou no YouTube ou no Spotify. Você vai curtir todos completinhos, inclusive este, com o arquiteto urbanista Alisson Garcia Alves, que estava me falando sobre o segredo da construção. Segredo da construção. Então vamos partir antes do segredo da construção. Você vai me contratar para fazer um projeto. Geralmente é um sonho da sua vida, porque quando você faz um primeiro projeto, às vezes vem o segundo, mas às vezes você quer, não, eu quero aquela casa, eu trabalhei até agora, eu quero uma casa personalizada, eu quero uma casa com a minha cara. É uma extensão de mim, com né? os espaços e assim, necessariamente não precisa ter um grande projeto para ele ser grande para você, para ele ser realmente usual e prático, né? E uma das características que eu trouxe para mim é o meu contato com o cliente. Eu costumo dizer que é um atendimento personalizado, mano. Dificilmente eu preciso conversar mais do que 3, 4 vezes com o meu cliente para chegar no ponto certo do que tem que ser. Claro, pode ser um treinamento durante esses 15 anos, né? Mas é uma coisa assim que eu fico bem atento. Então, assim, eu faço uma entrevista com o cliente, procurando saber o investimento que ele quer chegar, né? Que tipo de obra que ele quer fazer. A gente faz reuniões, a gente cria um booking assim, do tipo de imagem, né? Você que já esteve no meu Instagram sabe as imagens, pô, eu gosto disso aqui. Então a gente vai montando todo um script. Mas tem cliente que não sabe o que é. Mas aí você tem que auxiliar ele. Você tem que mostrar, você tem que conduzir, ó, você gosta desse tipo de coisa, esse tipo de lareira, esse tipo de sala. Como é que você quer se sentir nesse ambiente? Para você decifrar isso. E muitas vezes a gente, por ter clientes difíceis, principalmente nesse sentido, assim, de não saber o que quer, né? Mas sempre tomando muito cuidado com o investimento, mano. Às vezes você pode fazer uma coisa maravilhosa, linda, paz que eu quero, mas você não tem condições de concluir. Então, ou se faz por etapa, ou se faz um projeto que realmente venha trazer aquilo que você precisa. Que caiba no seu bolso. Exato, porque o segredo é esse. Não adianta fazer um grande projeto, eu já tive casos que para mim foram bons, né? Depois porque as pessoas, clientes me procuraram porque tinham um ótimo projeto, um grande projeto de um grande profissional, mas aquilo não cabia para ele no momento. E às vezes eu perguntava assim, tá, vocês não tiveram uma conversa assim mais direta, incisiva nesse sentido? Assim, pois é, a gente não sabia também e tal. Quando a gente fez o nosso processo, foi na tampa, assim, foi certinho. Porque eu já tinha noção do que ele tinha que fazer. Assim, não, com isso você não vai fazer. Quando o cliente chega para mim, Alisson, eu comprei esse terreno, eu quero fazer isso, quanto é que você quer investir? Você não vai conseguir fazer isso. Na lata mesmo, você tem que falar. Porque tem que ser assim. Você já tem que botar o cliente com o pé no chão desde o início. Porque se você ficar sonhando muito, chega uma hora que a obra sem vai parar. saber, você corre o risco de, às vezes, na metade, assim, poxa, cara, não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir concluir, ou não era isso, passou. Olha só o problema, né? Então, eu aprendi isso vendo muitos casos, vendo muitos casais, vendo muitas construções que as pessoas paravam, né? E isso é frustrante para todo mundo. Primeiro, que eu não posso estar lá para registrar e estar lá com eles tomando... Não está no teu Instagram, né, cara? Não exato, exato. Então, assim, ó, a minha luta hoje de trabalho, mano, é primeiro para auxiliar o cliente, para nós chegarmos juntos com prazer até o final,
né? Todo mundo está feliz buscando solução, junto com o consultor, com o empreiteiro, né? Com o pessoal dos móveis, para a gente estar junto lá registrando. Porque a hora que eu estou postando no meu Instagram, eu tenho consciência do que eu fiz o meu melhor e que aquilo ali mesmo está cravado, assim, tá com selo para estar sendo exposto, assim, né? Porque o meu compromisso é muito grande. Tá, vem cá, e o relacionamento com a galera da obra? Já aconteceu muito o cara dizer o seguinte, não, o arquiteto não entende nada, esse cara aí só está inventando frescura, quem entende sou eu? Sim. Então, assim, como é que você lida com isso, cara? Eu, graças a Deus, sou muito calmo, né, mano? No início foi muito calmo, né? O que o cara dizia pra ti, até o processo de Feng Shui que eu trouxe pro meu trabalho, do Feng Shui, que a gente já falou muitas vezes, até no programa do Avesso, né? Feng Shui é botar as plantas nos cantos, né? Sei o que você fala. É harmonizar as coisas, né? Então, isso me auxiliou bastante a, primeiro, escrever as coisas que eu quero para mim, de como as coisas vão acontecer para mim também, é um processo que eu faço semanal e diário, mentalizar como é que eu quero que seja o meu dia, desejar que as coisas venham funcionar bem. Agora, nesse momento, tem uma laje, um muro de arrimo sendo concretado. Tá? Muro do que quê? eu deixei todo... Um muro do quê? Muro de arrimo. Muro de arrimo é um muro que divide, né, 2 lotes, que nesse lado, no caso do lado do vizinho, tem uma compensação de terra, então tem uma drenagem e tal, então estou fazendo um muro de arrimo em função estética do meu cliente. Deixa tá acontecendo agora. Então antes de vir para cá eu deixei tudo alinhado, já está tudo lá na portaria, autorizado e tal. Você vai chegar lá, vai ter os vizinhos estão guerreando, vai dar um inferno. Tive de manhã lá coordenando tudo e tal, né? E sempre com pensamento positivo que as coisas venham a dar certo. Mas assim, não basta nada você estar pensando nisso, tá desejando tal, e não fazer as coisas certas. Não ter responsabilidade. Né? Muitas vezes o pessoal, agora tocando um pouquinho de Feng Shui, eu falei do início do ano, dei as dicas e tal, mas eu fui bem, o pessoal fala, dá dicas assim, então eu vou dar uma dica que eu repito todos os anos, cara. Não adianta se vestir de branco, botar uma samambaia em tal canto, pintar de vermelho em tal setor, amarelo em tal setor, e você não continuar tendo responsabilidade no seu trabalho, né? Não se dedicar e ser fiel aos anseios do seu cliente, né? Até o final. Né? Pensar no bem de todos e principalmente ser muito correto. O que é certo, o que é errado, buscar as soluções. Né? Há problemas, a obra tem problemas, você tem que buscar soluções. Né? A gente tem que trabalhar junto para isso. Problemas vão ter, falhas vão ter, a obra é executada por humanos. Né? Por humanos. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, mas sempre tendo responsabilidade. Então, esse processo dos últimos 2 anos, a própria construção, a própria arquitetura começou a me levar mais para as obras. Que era uma coisa de alguns anos assim, não, eu não quero ficar muito em obra, eu quero ficar mais no projeto, no escritório. E hoje eu fico no máximo 2 dias no meu escritório. Meu atendimento é personalizado, eu estou nas obras, eu estou atendendo, eu estou nas lojas, sabe? Eu gosto de estar em contato e eu trabalho o dia inteiro, dia inteiro. Se tiver que atender no sábado, no domingo, se eu estiver disponível, se eu puder passar uma informação para... Como é que você faz para limitar os teus gostos pessoais num projeto? Então, às vezes você gosta de uma cozinha maior, você curte isso. Não é meio automático, você vai desenhando para o cliente também, vai tentar convencê-lo que aquilo é bacana? O meu desafio é o seguinte, primeiro eu faço uma entrevista bem completa. Eu tenho que botar tudo que está ali. Eu só vou concluir a minha ideia depois que eu atingir os 100%. Tá, okay. Do que o cliente gosta? Como é que você quer quadro? Do que eu anotei, dos espaços que ele quer, do que ele gosta, do que eu acho que é interessante ter. E aí sim, claro, eu vou dar o meu toque para tornar aquilo ali realidade, mas também fazer funcionar. Ah, mas eu quero um fogão lá naquele canto. Assim, cara, tu pode botar o fogão lá, mas vai ter isso, isso, aquilo. Não, eu quero que seja lá por causa daquilo e tal. Se ele me convencer, ok. Senão eu vou trazer todas as nuances da obra, o que é, o que não é, mostrar, vamos ver junto e tal, e orientar. Né? Porque a casa é para a pessoa. Ah, mas eu quero aquele sofá naquele canto. Sim, mas aquele sofá não está muito legal naquele canto. Mas eu quero por causa disso, eu estou acostumado, eu e minha esposa estamos acostumados. Beleza, então vamos ver, vamos botar no desenho para ver se é isso mesmo. Né? Porque o processo é esse. A casa não é para mim, é para você. Olha, se eu quero teto preto. Eu, por exemplo, já fiz um apartamento totalmente masculino, né? Em que a gente pintou o teto de cinza, não teve gesso, foi tubulação tudo aparente preta. A mulher foi morar e acabou com tudo. Né? E não, foi para um homem mesmo e tal, né? Mas a mulher, ele casou, daí a mulher acabou com tudo. E aí a gente fez uma coisa super assim, moderna, né? E a mãe dele, que também é minha cliente, tem um gosto mais moderno, tá? Mas não é tão masculino, tão frio, né? Ficou encantada. Assim, nossa, ficou muito bacana. Para mim não serve, mas ficou lindo. Né? É a cara dele. Então, hoje, é teu projeto personalizado. Você paga um projeto, você contrata um projeto, não necessariamente para ser igual.
vai ter coisas que vão ser parecidas. Mas você tem que fazer algo que seja para você, com a sua cara. Aquelas tubulações aparentes? Quem é que limpa isso depois? Tranquilo, tem cara. Pó do inferno ali. É o mesmo processo. Porque não é tu que vai limpar, de arquiteto fica sugerindo, né, cara? Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, né? Cai um pó, já viu o pó que cai naquilo? Aquelas de cobre que brilham? Deus me livre. Eu já vi casas, cara, que são feitas de container, né? E são casas feitas de aço oxidado, né? Oxidado mesmo? Que inclusive tem esse problema, porque ele vai soltar as fuligens, né? E aí tu vai ter que fazer um grau de limpeza. É legal, é moderno e tal, mas aí o que acontece? Às vezes tem muita coisa que é bonita, que é avançada, que é moderna, mas que vai te causar o quê? Manutenção. Então são escolhas que a gente tem que fazer. Por isso que a gente tem que buscar sempre praticidade, mano. Praticidade. E outra coisa, o profissional ele tem que estar preparado para todos os tipos de estilo. Quando vocês acessarem meu Instagram ou meu Facebook, vocês vão ver que tem vários tipos de projeto, né? Então, assim, automaticamente eu gosto. Eu sou um cara bem eclético. Mas o meu desafio não está botar o meu gosto. Tem as minhas linhas, mas tem a característica do cliente. Mas tem o teu DNA, né, cara? A gente consegue enxergar o teu DNA nos projetos. Convida a galera para o Instagram, vai lá. Mas é uma coisa assim que a gente vai construir, todo profissional vai criando, vai construindo isso durante um tempo, né? Então, eu convido a todos para vocês acessarem o Instagram. Vai lá, não. Alisson Alves Arquitetura. Alisson com Y. ALYSON Alves Arquitetura. Assim como no Facebook também. Lá estão os meus trabalhos, né? Costumamente eu estou sempre postando os stories, ou na obra, ou de projetos, ou de registros fotográficos. Convido a todos a conhecerem meu trabalho. Eu também trabalho com assessoria em Feng Shui, que eu acabo também automaticamente adicionando nos meus projetos e dando esse atendimento personalizado de coração aí que eu faço e que, graças a Deus, eu venho colhendo bons frutos, mano. Bruxo, obrigado pela presença. A presença para mim foi ilustre também estar contigo aqui. Obrigado, cara. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no Manos Talk Show. Não esqueça de uma coisa, sabendo o que você quer ou não, tendo estilo ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.